Fala galera, está começando mais um boletim semanal do Leitura de Jogo. Aqui nós iremos trazer as principais informações do mundo esportivo. Eu tenho aqui comigo Bruno Camargo. Fala aí galera. Caio Torres. E aí pessoal, beleza? Guilherme Barcelos. E aí galera, beleza? E Vitor Hecla. Fala rapaziada. E antes de mais nada, como eu não fiz no outro boletim, não me apresentei, eu sou o Vitor Gregório. E a gente vai dando sequência aqui, então a gente começa com o Bruno Camargo. Fala aí, Bruno, o que você trouxe pra gente de informação? Então, Greg, hoje eu trouxe notícias sobre o automobilismo, né? Falando aí sobre as 500 milhas de Indianápolis, que vão rolar no dia 23 de agosto, foi adiado, inclusive, por conta do coronavírus. E com uma decisão bem polêmica, né? Porque tiveram várias limitações por causa da pandemia e reduziram o número de público para 115 mil pessoas, o que é um número muito alto, por isso que gerou uma polêmica. Isso porque foi reduzido em 50% a capacidade, mas mesmo assim ainda é um número altíssimo e pode, né, gerar uma contaminação em massa. Isso aí é muito perigoso e está sendo bem discutido. Pois é um assunto muito que deve ser levado muito em consideração pelo fato do número de pessoas que estarão aglomeradas. A gente sabe que a pandemia, pelo menos aqui no Brasil, ainda está no auge, né? Em alguns outros países, é claro que ela já está mais controlada, mas ainda assim a questão do acesso às pessoas a eventos esportivos é uma coisa que deve ser discutida com muita cautela, porque gera o que você falou, né? A aglomeração de várias pessoas. Sim, sim. E o evento que vai anteceder esse, o GP de Indianápolis, ele vai ser com os portões fechados. Mas as 500 milhas, por ser um evento já histórico e muito famoso, ainda vai ter público. Porém, vamos ver o que vai rolar, né? Pode ser que mude. A Fórmula 1 também está para voltar no GP da Áustria e também estão resolvendo essas questões aí de público ou não. Provavelmente é possível que haja portões fechados, né? Mas essas organizações de eventos, assim, a gente não sabe como é que vai rolar direito, até de fato aparecer a decisão final. Pode falar. Muitos tá comentando sobre o público, a presença de público, porque já haviam sido vendidos 78% dos ingressos. O circuito de Indianápolis possui 230 mil lugares, né? Por isso, redução para 50%. E, além disso, 28% ainda ficaram não tiveram seus acessos, né, para a corrida, que é a 104ª edição das 500 milhas. E os Estados Unidos é um país que tem o maior número, né, de casos confirmados no mundo todo, e preocupa, porque ter um país com o maior número de casos fosse fazer um evento esportivo onde ainda tem mais de 100 mil pessoas no local, é alarmante e muito preocupante. E segundo as informações do site da Fórmula 1, o GP da Áustria vai ser de portões fechados, né? Então eu acho que mesmo o GP de Indianápolis tendo vendido 78% dos ingressos de forma antecipada, eu acho que seria viável um reembolso para as pessoas que compraram o ingresso, né? Até mais por esse lance de proteção e de prevenção mesmo, porque a coisa tá feia mesmo. Pois é, apesar claro que eles devem tomar todas as medidas de segurança, de higiene, né, dentro do evento. Apesar disso, a gente fica aí no aguardo de mais informações para saber como vai ocorrer o evento. Tomara que não tenha nenhum caso de coronavírus lá e a gente torce para que dê tudo certo, apesar dessa decisão aí um tanto quanto irresponsável. Não seria a palavra, porque irresponsável é uma palavra muito forte, mas como é que você falou, Vitor? Inusitado, eu acredito ser inusitado, porque eu estava pesquisando alguns números. Perdão, Bruno, pode seguir. Não, só ia reiterar, né, o que vocês estavam falando, reforçar que é uma decisão inusitada, mesmo que a gente saiba que são eventos históricos que movimentam muito dinheiro, mas num período como esse a gente deve pensar primeiro na saúde da população.
Pois é, e falando assim um pouco de números, eu dei uma pesquisada e o estado de Indiana, né, que Indianápolis é a capital, possui já mais de 42 mil casos e mais de 2 mil mortes. Então, pensa, 42 mil casos confirmados e vão se aglomerar 115 mil pessoas. A questão do distanciamento fica inviável, porque como você vai distanciar 115 mil pessoas? Isso é meio muito perturbante, assim, de se imaginar. Pois é, uma situação muito complicada. Todo esse trâmite aí do GP do Indianápolis, a gente espera mais informações para saber como é que vai ser pós-evento. E agora a gente chega com o Guilherme Barcelos, que tem as informações do basquete, Guilherme, é isso? É isso mesmo, Greg, é isso mesmo, o pessoal que tá ligado aqui. Eu hoje destaquei uma notícia aí que saiu ontem, né? Uma notícia envolvendo a NBA, que foi a Liga anunciou o seu calendário, né, para nessa nova fase aí da NBA pós-pandemia, né? Então, foi divulgado ontem pela Liga, e aí explicando assim, porque é um calendário que ele é um pouco modificado, e o calendário ele se ajustou com um novo formato da Liga que aparentemente causa um pouco de estranheza para quem está acostumado ao calendário tradicional da NBA, que é o quê? São 2 conferências, leste e oeste, e aí você tem 8 classificados de cada, e eles se enfrentam entre si no mata-mata, né, que é os playoffs. Porém, com essa questão toda da pandemia, teve que mudar tudo. E aí, explicando, foi assim, eles convidaram 22 equipes que vão jogar essa nova fase agora, que vai iniciar a partir do dia 30 de julho, lá no complexo da Disney, e vai ser todos os jogos no complexo da Disney, sem presença de público. Então, eles pegaram 22 equipes, aí como é que ficou? As 6 primeiras equipes das 2 conferências já estão classificadas. Eu vou até pegar um nome aqui rapidinho para vocês, que é, na Conferência Leste, a gente tem o Bucks, o Toronto Raptors, o Boston Celtics, o Miami Heat, o Indiana Pacers e o 76ers. Já do sexto para baixo, que é o Brooklyn Nets, o Orlando Magic e o Washington Wizards, esses times não estão classificados ainda. Então eles vão jogar essa nova fase aí que eu estou falando, que é o quê? Eles pegaram esses times que a linha de corte é até o 8º, certo? Então o nono ali, que é o Washington Wizards, ele já está classificado para disputar com o 8º, que é o Washington Magic, nessa nova fase, para ver quem vai pegar essa última vaga. O Brooklyn Nets não está garantido matematicamente, mas é praticamente garantido. Então, esses sets aí já estão praticamente garantidos no mata-mata pela Conferência Leste. Então, é importante destacar isso. A Conferência Leste está nessa situação. Já na Conferência Oeste, a gente tem Lakers, Los Angeles Clippers, Denver Nuggets, Utah Jazz, o Oklahoma City Thunder e o Houston Rockets já garantido matematicamente. O Dallas Mavericks não está garantido matematicamente, mas está quase lá, é muito provável que vá. E o Memphis Grizzlies, que é o 8º ali, que está na linha de corte para ir para o playoff. Só que aí é como eu falei. O que eles fizeram? Eles pegaram esses times que estão, por exemplo, ali o 9º, que é o Portland Trail Blazers, o 10º, que é o New Orleans Pelicans, o 11º, que é o Sacramento Kings, e o 12º, que é o San Antonio Spurs, mais o 13º, que é o Phoenix Suns. Esses times, eles estão com uma diferença de 4 jogos para o 8º, que é o Memphis Grizzlies. Então, o que a Liga fez? Ela pegou esses times que estavam abaixo da classificação do 8º, mas que tem chance de se classificar para os playoffs se fosse se fosse o torneio original. Então, ela pegou esses times que estão ali embaixo e deu a oportunidade deles jogar esse novo formato. Então, pegaram 22 equipes, como eu disse, as 6 e as 6 de cada conferência que já estão classificadas, eles vão entrar nessa nova fase, junto com essas equipes que estão abaixo da linha de corte do 8º, que é a última vaga, e eles vão brigar por essa nova fase aí que eu falei que vai se iniciar a partir de 30 de julho. Então, aí eles divulgaram um calendário completo, que são vários jogos. O primeiro jogo, inclusive, eu destaquei aqui, é o jogo entre Utah Jazz e o New Orleans Pelicans, vai ser às 7h30 do dia 30/7.
E aí, a partir disso, serão vários jogos, como eu disse, para definir quem vai pegar essa última vaga aí das duas conferências. É isso aí, Greg. São muitas informações, por isso a gente resolveu, sobre o basquete, né? Por isso a gente resolveu passar através do nosso boletim, para que fique mais claro para a galera aí. Mas é uma decisão até bacana, né, Guilherme? Para dar oportunidade aí para os outros clubes de conseguirem avançar na competição, né? Sim, é porque tem equipes, como eu falei, que estão abaixo da última vaga, mas que tem chance. Então, a NBA, junto com os times, com as franquias, se reuniu e decidiu por esse caminho para justamente dar oportunidade dessas equipes alcançarem. Porque outra coisa que eu não tinha falado é porque é muito confuso esse calendário novo. Tem que meio que ser tem que ter um estudo à parte para entender esse calendário. Mas, como eu disse, eles pegaram esses times do 8º, que é a linha de corte, e os times que estão abaixo. E aí, esses times que estão abaixo, eles vão se matar ali entre si, vão fazer 8 jogos cada um, e eles vão se matar ali, vamos dizer assim, né, para pegar essa 9ª colocação. Porque se você garantir a 9ª colocação, você vai jogar um playoff próprio com o 8º, que seria 2 jogos. É meio confuso de entender, mas ao longo do tempo assim, a gente vai acostumando. E aí, eles vão, depois que acontecer esse playoff entre o 9º e o 8º, aí vai definir o 8º de fato, e aí vai o formato que todo mundo conhece, que é 8 de cada lado, eles se enfrentando até chegar à final. Então, Guilherme, no caso, só tem uma vaga para esses times, né? Todos eles estão disputando apenas uma vaga. E ainda para ir para um playoffs, para ainda depois ver se vai conseguir chegar entre os 8 finalistas, né? É isso aí, como eu disse, no lado leste, no lado leste, a única equipe é o Washington Wizards, ele está em 9º, ele já está garantido nesse, vamos dizer que eu disse, mata-mata entre o 9º e o 8º. Já do lado oeste, como estavam todos os times muito próximos, então a gente tem do 9º até o 13º ali, brigando para pegar essa última vaga. E aí, como eu disse, eles vão se enfrentar, e aí quem passar vai para o mata-mata com todos os outros times que já estão classificados, porque tem uma campanha muito melhor. 4 tipo um times campeonato carioca, né? vaga. Tipo o campeonato carioca. Esse novo formato é muito estranho, assim. Mas é isso, então, a gente Guilherme esclareceu aí para vocês as informações sobre o basquete. A gente espera que vocês tenham entendido. Ao longo aí do desenrolar dos jogos, a gente também vai estar publicando as informações sobre os times que se classificaram, como é que está sendo aí os playoffs, tudinho para vocês ficarem sabendo sobre o mundo da bola laranja. E agora a gente dá sequência. Vamos chamar Caio Torres. Caio, quais as informações que você tem para a gente aí hoje? Então, Greg, eu fiz um resumão sobre o que está acontecendo nos estaduais ao redor do Brasil, né? Então, começando pelo Campeonato Amazonense, a Federação Amazonense decidiu, juntamente com os clubes, encerrar o Campeonato Estadual, e essa decisão foi tomada no mês de março. Então, a competição foi encerrada, não foi decidido ainda quem foi o campeão, e nem quem vai jogar a Copa do Brasil de 2021, que geralmente isso é decidido na competição estadual. Já o Campeonato Mato Grossense, a federação não chegou a um acordo com o estado e a competição segue sem data de retorno. Então, eles tentaram conversar com o governo, mas não chegaram a um consenso, então a competição segue sem data. O Campeonato Goiano, ele também segue sem data para voltar. A federação e o governo não chegaram a um acordo, mas os clubes já voltaram a treinar. Só teve um jogo nesse período de pandemia, que foi o jogo entre Atlético Goianiense e Craque, que é um jogo realizado, que deveria ter sido realizado, na 5ª rodada. Então é um jogo adiado que eles acertaram o calendário tudinho agora. Mas ainda não tem uma data fixa para os jogos terem sua continuidade. O Campeonato Capixaba, como o Vitor falou no nosso primeiro boletim, a federação pediu ajuda para o governo do Espírito Santo para que possa realizar testes em todos os envolvidos do Campeonato Capixaba. O governo ainda está avaliando esse pedido e o Capixaba também segue
sem ter uma data definida. O Campeonato Potiguar, ele também segue sem uma data definida e nenhum clube ainda voltou aos treinamentos. Então está completamente parado, a federação não tenta nenhuma conversa com o governo, eles estão esperando a situação ficar amenizada. O Campeonato Brasiliense também segue sem data, a situação tá difícil lá em Brasília, e os clubes eles começaram a se movimentar aos poucos. Então, o Brasiliense, que é o principal clube do estado, ele voltou aos treinos, mas aqueles tipos de treino de forma isolada, né, só com 10 jogadores no gramado e assim sucessivamente, e os outros clubes estão voltando pouco a pouco. O Campeonato Paranaense, a Federação do Paraná, junto aos clubes, decidiu nessa sexta-feira, dia 26, que a competição terá o seu reinício agora no mês de julho. A entidade está esperando a CBF definir o calendário das competições nacionais para aí eles poderem definir uma data exata. Porque como está tendo a discussão do Brasileirão voltar no mês de agosto, só que ainda alguns clubes não concordaram com a data e tudo mais, a Federação Paranaense está esperando a liberação do calendário nacional da CBF. Aí, assim, eles vão decidir uma data. Mas já está decidido que eles voltam no mês de julho. O Campeonato Mineiro. Oi? A questão do futebol paranaense aí que você tinha dito, se eu não me engano, só o Atlético Paranaense não era de acordo com... Não tinha concordado com a volta do Campeonato Brasileiro. Isso dá pelo esse fato do... Tem alguma relação com o Campeonato Estadual? Você chegou a ver alguma coisa? Sim. É tipo o exemplo dos clubes paulistas, né? Que o Paulistão ainda não voltou e os clubes também não voltaram a treinar. Então eles estão esperando, eles estão querendo um tempo a mais para que eles consigam ter pelo menos uns 15 dias de treino e aí sim ter início às competições estaduais para depois ter o segmento nas competições nacionais, né? Então é por isso que a Federação Paranaense está esperando a CBF definir o seu calendário. Porque assim que o calendário da CBF for definido, a Federação Paranaense vai dar o início ao seu campeonato estadual. Já o Campeonato Mineiro, a Federação Mineira enviou uma proposta para o governo de Minas, propondo que a competição voltasse dia 26 de julho. Porém, na manhã dessa segunda, o governo, juntamente com a Secretaria da Saúde, decidiram que o campeonato não voltará no mês de julho. E, portanto, o Campeonato Mineiro segue sem data de reinício. E aí vai esse exemplo do Campeonato Paranaense, né? Já que a CBF quer que o Brasileirão volte no mês de agosto, e a Federação Mineira não deseja o retorno do Mineirão agora no mês de julho, então a situação lá em Minas vai ficar um pouco mais complicada. Já o Campeonato Paulista, como eu disse agora um pouco mais cedo, o Paulistão ainda não voltou, e os clubes também não voltaram a treinar, por isso que está acontecendo essa discussão junto com a CBF, mas a Federação do Estado prometeu que nesse mês de julho o campeonato vai retornar, só não prometeram uma data ainda. O Gauchão, a federação entregou uma proposta ao governo gaúcho de retorno no dia 19. Porém, o governo do estado não aceitou a proposta, mas a federação, na manhã dessa segunda-feira, já enviou uma nova proposta propondo que o campeonato voltasse dia 29 de julho. E essa nova proposta está sendo analisada pelo governo. E por último, o Campeonato Carioca, como todos já sabem, voltou sem público, os jogos estão acontecendo. Amanhã vai acontecer a última rodada da Taça Rio, e essas são as análises dos campeonatos estaduais ao redor do Brasil. Caio. Oi? Não, só uma pergunta. Você falou do Campeonato Carioca, eu lembrei. Não sei se você tem informação, mas a questão do público. Tá confirmado a volta do público? Ainda não bateu o martelo? Então, sobre isso tá meio confuso ainda, né? Porque como a gente tinha conversado entre a gente nos últimos dias, a federação tem o interesse de retornar com o público nos jogos, só que mantendo 4 distâncias de cadeira entre as pessoas, né? Só que isso ainda tá em análise. Eu acho, na minha opinião, particularmente, eu acho que isso não deve acontecer. Por quê? Essa vai ser a última rodada da Taça Rio, amanhã, no dia 1º. E depois disso, já vão ser os jogos de semifinais e final. Então, praticamente, só tem mais 3 rodadas.
Então, fora se, caso o Flamengo não seja campeão da Taça Rio, ainda vai ter a final do Carioca. Mas, muito provavelmente, são no mínimo, mais 3 jogos. Então, eu acho que não tem necessidade de colocar a população em risco, né, abrindo os estádios para que possam jogar. Mas, como a gente não pode esperar muita coisa boa, né, a situação é complicada. Mas, por enquanto, não bateram o martelo ainda não tem nada decidido. A ideia era que o Campeonato Carioca, eles colocaram uma data de base, 10 de julho, para o retorno do público, né? Só que aí com a distância de 4 metros quadrados, de um para o outro. E aí vai de acordo com é 1/3 da capacidade de cada estádio. Aí vai de acordo com o volume que o estádio consegue abrigar. Mas essa é uma data base, e aí eles não sabem se realmente vai ser no dia 10 de julho o retorno do futebol, da presença do público nos estádios do Campeonato Carioca. Fato é que a pandemia do coronavírus afetou aí todos os campeonatos ao redor do Brasil, do mundo também, né? Mas como a gente está falando sobre os campeonatos estaduais, todos tiveram dificuldades, e aí a gente aguarda pelo retorno de cada um, e os que não tiveram, os que encerraram, né? A gente espera para saber mais informações, se terá a definição de um campeão ou não. E essa questão da suspensão do campeonato abre um leque de consequências, né? Principalmente quando a gente se fala dos campeonatos menores, dos estados menores aí em relação ao futebol. Pensa para o campeonato amazonense e a situação dos clubes. Esses dias passou uma reportagem no Esporte Espetacular falando sobre os campeonatos da região norte, justamente essa falta de investimento e estrutura que os clubes dão aos atletas, né? Então, vai muito além, claro, em primeiro lugar a saúde, mas também tem o lado econômico que pesa bastante. Sim, Vitor, e sobre essa questão que você disse sobre o amazonense e a questão financeira, a federação, junto com os clubes, decidiram pelo encerramento da competição, mas pelo fato dos clubes não conseguirem pagar os salários dos jogadores. Então, por exemplo, já que não estão correndo os jogos, os patrocinadores não estão tendo suas imagens divulgadas, não está entrando verba para os clubes também. E com isso, os clubes não conseguem pagar seus jogadores, e aí vai tudo, né? A questão de manter o centro de treinamento funcionando e tudo mais. Essa foi uma das consequências que mais pesou para a decisão do encerramento do Amazonense, então, por causa desse lado financeiro mesmo. Você ia falar alguma coisa, Guilherme? Não, só completar, assim, porque a gente tá falando da questão dos estaduais, e como tá uma definição, porque cada estado quer meio que ter autonomia para decidir, baseado aí no como é que tá o seu próprio estado, na questão dos casos, a gente tem que ver também a questão do brasileiro, né? Porque vai ter que ter muita união ali dos clubes para realmente definir uma data, porque igual, a CBF, né, tá querendo voltar em agosto, como o Caio disse aí, mas assim, eu acho que não dá para cravar nada ainda também sobre essa questão do brasileiro, por causa dos estaduais, que com certeza as federações vão querer disputar, vão querer jogar, né? Porque tem muita relevância para os clubes, e aí vai ter que ter essa união aí dos clubes. Com certeza. E vai ser um negócio difícil, né? Porque, por exemplo, o Campeonato Carioca, os times cariocas saem na frente se o Brasileirão for realmente começar em agosto, já que eles voltaram os treinamentos mais cedo e já iniciaram suas competições, e já estão quase acabando, né? Deve acabar antes da metade de julho. Só que, por exemplo, do Campeonato Mineiro, o governo mineiro falou que o futebol em Minas não volta no mês de julho. Então, como que vai ser resolvida a situação do Campeonato Mineiro? Será que eles vão encerrar sem ter um campeão, de fato, sabe? É realmente uma decisão muito complicada. Semana que vem, no próximo boletim, a gente aqui do Leitura de Jogo vamos trazer uma análise mais aprofundada sobre essa volta do Campeonato Brasileiro. A gente fica na guarda aí, porque só na hora que bater o martelo que a gente vai saber de fato o que vai acontecer com os campeonatos estaduais e também com o Brasileirão. E aí, como o Caio falou, a gente fica sabendo mais na semana que vem. E agora a gente chama o Vitor Recla com as notícias do futsal. Bom, então, Greg,
a Liga Nacional de Futsal, né, que é a principal liga aí do país, ela, assim como os outros campeonatos, vai entrar vai trazer uma nova forma de disputa, né? As 21 equipes disputam a competição, elas passam a ser divididas, duas na chave sul e uma na região sudeste aqui, além de Brasília, justamente porque duas chaves no sul, porque possuem mais equipes, é um local onde tem mais tradição ao futsal, e vão ser divididas em 7 equipes cada. Nessa, os 5 primeiros de cada grupo avançam e, além disso, o sexto melhor colocado geral passa também, dando 16 equipes e assim começando o mata-mata. Essa nova forma do campeonato é justamente para que os clubes diminuam, né, suas rotas de viagem, e antes eram 21 equipes e todas elas se enfrentavam, jogavam entre si, e isso fazia deslocar bastante, né, a viagem. E agora, com essa divisão de grupos, diminui o translado e dando mais facilidade, né, porque os clubes também diminuam a questão financeira, que tem pesado bastante, principalmente no futsal, já que o futebol é esse grande evento esportivo, assim, um dos maiores do país, está com dificuldades, quem dirá o futsal brasileiro, né? Exemplo do vôlei, né? O futsal também é outro esporte que sofre um pouco de carência quanto ao aspecto financeiro. Só avisando para a galera aí, a câmera do Vitor deu uma travada, mas é assim mesmo que acontece nas conferências, acontece assim mesmo. A gente vai dando sequência aqui no programa, no boletim, mas é assim, a questão das viagens também é uma coisa que foi bastante dificultada, né, por conta da pandemia. Os clubes, quer dizer, todas as pessoas, de modo geral, não conseguem fazer as viagens de avião, por exemplo, até mesmo de ônibus e tudo mais. Então, essa foi uma medida adotada aí, né, pela Liga Nacional para que, como o Vitor falou, o translado dos clubes seja de forma mais facilitada, né? E, Greg, isso também tem a ver com a questão da volta dos clubes, né? Por enquanto, só as equipes do Sul voltaram a treinar, porque, assim como exemplo do campeonato catarinense, a região se preparou melhor, né, pro coronavírus, né, para a pandemia, e flexibilizou logo o isolamento, permitindo assim que as coisas pudessem ser retomadas de forma mais rápida, né? Eu vou falar algumas equipes aqui que voltaram a treinar, que foi Joinville, Carlos Barbosa e, além de outras equipes aqui, não coloquei todas, mas essas equipes foram do Sul. E na região Sudeste, apenas o Intelli, né, a equipe do interior paulista, e o Magno Sorocaba, né, que vamos colocar aí um dos clubes com maior investimento na modalidade. E assim como no futebol de campo, no salão não é diferente, né? O retorno dos atletas, no caso na quadra, também é uma coisa que vai surtir muito efeito para os jogadores, principalmente no futsal, que é um esporte de muita agilidade e muita força física também, ainda mais um pouco do que o campo, porque é muita movimentação. Então, vai ser um retorno bastante complicado, principalmente, ainda mais para essas equipes que não retornaram ainda os treinos, né? Exato, e é um período curto, assim, né, vamos dizer, porque está previsto para começar em agosto, mas nada confirmado ainda. E eu vou dar fazer um pequeno merchan aqui da série, né, que o Desimpedidos fez no YouTube com o Fred, jogando pela equipe do Magno Sorocaba, e quem assistiu pôde ver como é a preparação, né, que as pessoas às vezes desvalorizam um pouco o futebol de salão, mas você vê a exigência, né, que eles têm do jogador, justamente por esse lado que você falou, Greg, a questão física, a questão tática, que é muito cobrada nas quadras. E
Vitor, só para perguntar mesmo, aproveitando essa questão também que você falou aí da forma física, como o campeonato aqui ficou prejudicado por causa da questão do coronavírus, tem muito jogador que está migrando para os clubes da Europa, porque eu imagino que lá já está voltando os campeonatos e tal. Tem essa informação. Então, a princípio não tem muitas especulações entre os clubes, e apesar dessa questão financeira, os clubes ainda estão conseguindo, né, manter seus atletas, justamente pelo o plano, né, que é feito financeiro justamente de acordo com o baixo orçamento. Isso permite que as equipes possam se manter. Vamos ver até quando, né? Essa é uma possibilidade mesmo, Guilherme, de acontecer, mas até o momento nada foi sondado ainda não. Tá certo. É isso aí, a gente aguarda também pela definição da Liga Nacional, como é que vai ser o retorno, e das outras equipes também, quanto à questão de treinamentos. E agora, para finalizar as notícias do nosso boletim semanal, eu trago aqui as informações do voleibol. A CBV, em parceria com a Ace Esportes e Entretenimento, lançou na quarta-feira, dia 17, um programa de relacionamento com os fãs. Esse programa chama Sou Mais Vôlei. Inclusive, a gente vai estar disponibilizando o link de acesso na descrição do vídeo. E o programa ele oferece aos fãs os conteúdos de qualidade, a possibilidade de interação e também resgatar experiências e produtos exclusivos que esse projeto vai oferecer. Além disso, eles vão estar realizando uma campanha de doação que vai ajudar mais de 2.000 crianças que fazem parte do projeto Viva Vôlei, que também é um outro projeto relacionado ao voleibol. Esse programa que é uma iniciação que busca educar e socializar meninos e meninas de 7 a 14 anos através do esporte. Falando mais sobre o Sou Mais Vôlei, o programa possui dinâmica simples de acúmulo de pontos, inclusive eu participei, mandei lá, tem uma perguntinha para quem quiser participar da interação, falando sobre como você está ligado ao voleibol. Eu fui lá, falei sobre leitura de jogo, sobre eu estar redigindo sobre o voleibol, contei minha história lá, e aí o usuário pode resgatar os prêmios, que podem ser desde itens da modalidade mesmo, a participações em eventos oficiais, claro, quando tudo voltar ao normal, logicamente. E aí são feitos através de interações, no qual quanto maior for o seu número de interações, maior o seu saldo, e aí você pode ir resgatando os prêmios que eu falei para vocês. Esse é um projeto muito bacana que traz os fãs mais próximos, deixam os fãs mais próximos dos atletas, dos ex-atletas, das comissões e por aí vai. É justamente isso que você falou, né? Desculpa, Caio. É justamente o que você falou. Seguir. Beleza. É justamente o que você falou, né, o Greg, porque nesse momento aí que a liga foi encerrada, a gente sabe que o Brasil, assim, é um país muito apaixonado pelo vôlei, tanto feminino quanto masculino, então um movimento como esse é sempre interessante porque movimenta os apaixonados, como você diz, os fãs da Superliga, das equipes, dos jogadores, então mantém essa relação próxima aí, o que é bom, porque quando voltar, aí pode até acontecer, por exemplo, também de uma pessoa talvez não seja tão identificada com algum clube, participar de uma promoção dessa, se identificar, começar a torcer por um clube e aí virar mais um apaixonado pelo vôlei. Então, é muito legal mesmo, né, iniciativas como essa. Isso mesmo, o Vitor e o Guilherme foram perfeitos nas análises que eles fizeram. Isso aí realmente só tem a engrandecer o voleibol brasileiro, né? Isso independente da forma, porque aproximando o torcedor, mesmo que não seja um torcedor frequente que vá aos jogos direto, né? Isso podem acabar ocorrendo, caso, vamos supor, ele faz a inscrição, manda um comentário, ganha o seu prêmio, e isso gera interesse nele de ir assistir uma competição algum dia do vôlei, né? Quando tudo voltar ao normal. Então isso só tem a engrandecer o voleibol brasileiro. Bom, isso é o reflexo, né, do que a gente tem visto nessa nossa nova realidade, em meio a essa pandemia, atividades na internet que tem relacionado e aproximado a gente mais do esporte, né? Essa é só mais uma de ótimas iniciativas que a gente tem visto por aí, projetos muito bacanas e que ajudam a gente a se adaptar e ainda conviver com o esporte, mesmo a gente não podendo se deslocar muito, né?
A gente fica na torcida aí para que o número de fãs do voleibol venha a crescer mais e mais com esse projeto Sou Mais Vôlei. O Vitor está tendo alguns probleminhas de conexão, mas a gente também já está encerrando nosso boletim. Essa foi as nossas notícias desse boletim semanal. Eu agradeço a todos vocês que têm nos acompanhado, tanto pelo Instagram quanto aqui agora pelo YouTube. E a gente torce aí para que o nosso boletim seja um sucesso e a gente continue dando sequência nesse novo projeto nosso aí cada vez mais. Então a gente vai ficando por aqui. Obrigado, Bruno Camargo. Valeu aí, Greg. Valeu, galera. Obrigado, Guilherme Barcelos. Valeu, Greg. Valeu, companheiros aí. E o pessoal, aproveita e compartilha isso aí, porque tá ficando show de bola, hein? Exatamente. Valeu, Caio Torres. Obrigado, galera. Obrigado, Greg. Obrigado, companheiros. Eu não sei se o Vitor Hecla consegue ouvir a gente. Tá por aí, Vitor? Oi, tu consegue me ouvir? Sim, sim. A gente está encerrando o boletim. Valeu, Vitor. Obrigado aí pela presença. Eu que agradeço, peço desculpas aí pelos problemas de conexão, mas em meio a essa pandemia a gente vai fazer o máximo para poder levar informações a vocês. Peço desculpas e agradeço pela participação de todos. Abraço, até a próxima. É isso aí, pessoal. Também vou me despedindo. Obrigado aí a todos os nossos companheiros que estiveram junto com a gente trazendo essas informações. Um abraço e até a próxima. Valeu! Valeu. Só lembrar a galera aí, de lembrar de se inscrever no nosso canal no YouTube e deixar o like caso esteja gostando. E também, se tiverem sugestões de temas ou de qualquer coisa que seja para a gente abordar, tanto no YouTube quanto no Instagram, é só comentar aí. Valeu? Obrigado, pessoal, e até a próxima.